Boa tarde. Penso que estamos todos muito restabelecidos da manhã, inspirados, espero eu. Esta sessão paralela da mobilidade vai ser sobre políticas locais e necessidades reais. Estamos agora, e é a nossa proposta neste painel, falar dos grandes problemas reais dos grandes centros urbanos, das áreas urbanas. Ainda esta semana houve um estudo do Instituto Nacional de Estatística que revelava que um condutor em Lisboa levava em média 86 minutos por dia na deslocação só trabalho-casa. Quase todos nós devemos saber mais ou menos e ter passado por essa experiência. Sabemos também que a mobilidade das famílias se complexificou muito nos últimos anos. Há novas deslocações obrigatórias interconcelhos muitas vezes. Quando há escolas, quando há atividades extracurriculares, quando o fim de semana de lazer ou os dias de lazer também implicam deslocações. Estamos a olhar para fenómenos onde há cada vez mais dificuldades e mais fatores a entrarem em linha de consideração e, portanto, para estes problemas reais precisamos todos de soluções reais, quais podem ser desenvolvidas. É este o ponto de partida e o desafio fica lançado também a quem nos está a acompanhar aí desse lado para formularem questões daqui a pouco. Para já tenho que apresentar os convidados deste painel. A Ana Queiroz Duval é da Ordem dos Arquitetos, pensa as cidades e tudo aquilo que todas as transformações que têm tido e as que vão precisar de ser realizadas. O Carlos Humberto, da Área Metropolitana de Lisboa, o Filipe Moura, da DECO, tem um estudo que vai ser o ponto de partida para a nossa conversa, e Rui Rei, da Câmara Municipal de Cascais. Bem-vindos, obrigada. Filipe, vamos começar então por este estudo da DECO, sobre a percepção em relação aos transportes públicos. Sim, portanto, esse estudo foi feito pela Proteste, faz parte destas iniciativas que a Proteste a miúdo vai fazendo e que aparentemente haveria uma disponibilidade para abdicar do transporte individual se fossem dadas as condições ideais, diria eu, para andar em transportes coletivos e que isso poderia atingir qualquer coisa como 80%. Aparentemente. Aparentemente. Isso depende sempre de como é que as perguntas são feitas e uma coisa é aquela pressão social para dar a resposta certa, pelo menos a resposta esperada, e outra coisa é na altura da decisão, se toma a decisão efetivamente de abandonar o carro. Eu diria que se puder ir um bocadinho mais longe, não somente agarrado a esta questão deste estudo, e puxando aqui também um bocado o meu chapéu do Instituto Superior Técnico, que estuda estas coisas, há aqui uma transformação muito grande do paradigma da mobilidade, toda a gente fala, tem várias vertentes. A vertente tecnológica, das opções de transportes que temos e que vamos ter, cada vez mais diversificada, cada vez mais difícil de comparar. Ou seja, eu quando defino a minha agenda de mobilidade tenho uma certa estrutura semanal que depende das minhas próprias atividades e daqueles de quem que dependem de mim, nomeadamente os filhos, e essa é claramente a parte mais complexa. E depois temos outras mudanças muito grandes, nomeadamente da estrutura das famílias, das agendas de atividades de toda a gente, cada vez mais diversificadas e mais complexas. E, portanto, aquilo que nós vemos cada vez mais é que há falta de informação das várias opções e uma enorme dificuldade em fazer comparação entre opções, nomeadamente do carro, do automóvel particular, com as opções de transportes públicos. Elas não são nem sequer consideradas, muitas das vezes. Eu iria perguntar, se calhar, a esta audiência, quantas pessoas é que sabem exatamente quanto é que gastam por mês com o seu carro ou com os seus carros. E provavelmente as pessoas vão ficar surpreendidas quando eu lhes disser que são mais ou menos os preços que os leasing plans fazem, que é da ordem dos 250, 300 euros por mês, se tiverem em linha de conta a amortização dos veículos e se comprarem carros novos, como é evidente. E, portanto, quando nós gastamos 300 euros por mês e temos 2 carros, a família está a gastar 600. Se abdicar de um, tem de repente 300 euros para disponibilizar para outros modos de transporte ou mesmo para poupar algum dinheiro. Só que esta comparação as pessoas não a fazem e as informações que temos disponíveis das alternativas são complexas. Não é simplesmente o passe mensal, é também as opções da micromobilidade, a combinação das bicicletas com as trotinetes, com o táxi, com o car sharing. Portanto, esta complexidade torna as decisões difíceis. E, portanto, falta compatibilizar estas duas coisas claramente.
Eventualmente, a comparação que é feita, aquela que é mais fácil, é o tempo que eu demoro de carro a ir a algum lado, o que posso gastar, o tempo que posso ou não perder. É o tempo e o dinheiro que pesam na decisão, e o nada dinheiro mais. é o que se chama o out of pocket, não é? É o dinheiro que eu pago para a viagem. Não tenho em consideração o seguro, a amortização do carro, a manutenção, as portagens, o parque de estacionamento, etc, etc, etc. Normalmente as pessoas não consideram isso naquela decisão iminente. E, portanto, estamos a falar também de decisões estruturantes completamente diferentes. Uma coisa é eu vou comprar um carro para 7 anos, outra coisa é vou utilizar o passe mensal durante este mês. Portanto, eu comprei o carro, vou usá-lo, não é? Porque ele está lá. Não é? Claro. Portanto, as comparações este número são que deu difíceis. dos 86 minutos é interessante falar nisso porque há vários estudos, e desde a década de 70 que não mudou, aquilo que nós chamamos em inglês o travel time budget, não é? O tempo médio de viagem por dia por pessoa, varia entre 45 e 90 minutos, independentemente do nível de desenvolvimento da sociedade, do ano em que nós estamos. Portanto, as viagens, o tempo de viagem médio em França, em 80, continua a ser o mesmo hoje, independentemente do crescimento do PIB. O que vai acontecendo é que as pessoas vão tendo mais disponibilidade de meios de transportes mais rápidos e vão viver para mais longe. Portanto, percorrem distâncias maiores com o mesmo tempo de viagem. E depois, se pensarmos que, e este também é um número que já muita gente diz, a compra de um carro é a pior compra que se pode fazer, porque ele está parado. Se fizermos 86 minutos a dividir pelo equivalente em horas de um dia, estamos a falar dele estar parado mais de 95% do tempo. Portanto, eu estou a pagar uma coisa para estar parada 95%, não serve para nada, não é? E gera custos. Dito assim, parece um mau negócio. É péssimo. E para além disso, ocupamos o carro, em média, um lugar em 5, não é? Ou um bocadinho mais. Portanto, é 20% de ocupação e 80% de disponibilidade para nada, mais uma vez. Portanto, estamos a pagar ar. Portanto, está lançado o mote. Não é? Está lançado o mote. Carlos Humberto, área metropolitana de Lisboa. Se isto é assim, e não é muito difícil chegar a esta conclusão, porque é que o carro tem sido sempre a opção e é a opção nas grandes cidades, não é uma descoberta aqui de Lisboa, dos lisboetas e dos arredores de Lisboa? Um primeiro aspecto, eu diria que o sistema de transporte está mal organizado. A oferta de transportes é deficiente. A forma como as cidades foram construídas nem sempre foram da melhor forma, nem sempre foram tendo em conta hoje a mobilidade que existe. E nem sempre se desenhou a mobilidade tendo em conta o território. E, portanto, isto são problemas que influenciam naturalmente os nossos hábitos. Mas, associado a isso, eu acho que há um outro problema que é preciso nós diagnosticarmos e depois agirmos, que é, de alguma forma, o que foi colocado agora. Que nós criámos hábitos de vida, eu não quero agora aprofundar porque é que criámos estes hábitos, não é? Mas a indústria automóvel não deixa de ter aqui o seu peso e a estratégia da indústria automóvel, mas criámos hábitos de vida e, portanto, é preciso mudar a percepção e é preciso mudar os hábitos. Agora, voltando à questão primeira, nós temos um sistema que é deficiente. Estamos, no caso concreto da área metropolitana de Lisboa, com esta ideia, com esta proposta, eu direi que vai ser concretizada, da redução do custo do transporte, redução significativa do custo de transporte, a simplificação tarifária, que é um outro problema. Nós temos passos formais, depois não são utilizados, mas milhares de passos, ou melhor, para ser correto, milhares de títulos, mais de 5 mil títulos de transporte. Depois dos que são utilizados, teremos à volta de 2 mil. Mas mesmo assim... muito menos. Muito mesmo menos, assim, são 2 mil. E depois é o que disse, digamos, quem é que se entende neste emaranhado de informação, eu diria de desinformação, porque a informação nem sequer existe. Não é? E, portanto, e nós o que achamos é que é preciso ter a visão integrada. Mesmo que depois a concretização tenha que ser faseada, como é quase tudo na vida. E o que nós achamos é que é preciso reduzir o custo do transporte público para cada um dos cidadãos. É preciso simplificar e reduzir não só o tarifário, mas o número de
de passos ou de títulos de transporte. Mas é preciso, paralelamente a isto, eu não sei se todos temos consciência, os passos hoje existentes, financiados pelo Estado, deixam de fora, no caso da área metropolitana, 800 mil pessoas. Há 800 mil pessoas que não têm acesso ao passe. E há 80% do território da área metropolitana que não tem acesso ao passe. E, portanto, o que nós optámos foi, passa a haver títulos de transporte significativamente menos caros. Não sei se também têm consciência que uma pessoa de Mafra paga 180 euros. Ou que de Setúbal paga 160 euros. Para chegar a Lisboa. Para chegar a Lisboa. E, portanto, isto, se são duas pessoas na família, isto já é quase um salário, é quase o salário mínimo. E, portanto, não só reduzimos o valor gasto, mas também queremos simplificar toda esta estrutura tarifária de bilhética. Mas pretendemos alargar o serviço. Não estão jornalistas, portanto não vão escrever o que eu vou dizer. Nós estamos a fazer aquilo que é o desenho da rede. Isto é, estamos a olhar para o território, o que existe e o que deveria de existir para resolver, ou atenuar, ou em grande parte resolver o problema das pessoas. Vivam elas onde viverem. Estamos com 3 cenários, o primeiro, o segundo e o terceiro que ainda não concluímos, mas o segundo cenário já obrigaria a que a rede subisse, se alargasse mais de 30%, para responder às necessidades que pusemos no segundo cenário, que não é o cenário expansivo. O cenário expansivo é o seguinte. Portanto, mas estava eu voltando um bocadinho ao início da conversa. É preciso ter visão integrada, ou seja, redução tarifária, simplificação, chegar a todo lado, informação. O sistema, é preciso ter um sistema de informação, não só para os operadores, não só para as autoridades, mas fundamentalmente para o cidadão, que lhe dê informação em tempo real. Como é que eu posso ir aqui do Estoril, por exemplo, a Sesimbra, ou a Mafra, ou a Vila Franca. E precisamos depois de uma coisa que será mais difícil de fazer, todas elas são difíceis, mas muito difícil de fazer, que é, nós precisamos, aquela questão central, absolutamente central, é que depois que os transportes deem a resposta. Porque até vamos pensar que agora havia um crescimento de 30% das pessoas a quererem andar de transporte. E nós temos transporte para oferecer. Portanto, é preciso, e esta é fundamentalmente uma responsabilidade do Estado. E essa questão pode colocar-se muito imediatamente, até com as alterações ao nível dos espaços sociais. Eu diria que há alguma coisa que se pode acomodar de crescimento da procura, mas se a procura for exponencial, nós não temos mais comboios, a CP não tem mais comboios, tem mais de uma dezena de comboios parados, os barcos não respondem hoje, mas nós não podemos estar à espera para lançar uma medida, ter todas as medidas preparadas para... Nós sabemos que este problema vai surgir, temos perfeita consciência, mas estamos à espera de ter tudo resolvido, nunca mais lançamos. É preciso um elo que desencadeie os restantes. Pronto. O Carlos Humberto dizia como é difícil resolver este problema, dar respostas reais a estes problemas reais. Ana Queiroz de Val, pensar uma cidade, e nós temos cidades antigas, ainda bem, cheias de história, ainda fica mais complicado. As cidades não são amigas dos carros, são dos transportes públicos ou podem vir a ser? Bem, antes de mais, convém ter em cima da mesa que quase 80% da população europeia vive em cidades. Mas olhar para o território, portanto, do ponto, enfim, da visão de um urbanista, é pensar estas cidades em rede. E o Carlos Humberto referia exatamente, enfim, o problema não é de Lisboa, porque nós não podemos olhar só para Lisboa, também podemos olhar especificamente para os problemas de uma determinada área urbana, mas é de facto da rede de cidades, de rede de espaços. Enfim, a mobilidade é conseguir ir
de A para B, mas nós não queremos só ir de A para B, nós queremos ir de A para B, de B para C, para D, de D para A, para B, e isto é a rede. E isto é a rede. E, portanto, a medida relativamente aos passes tem, enfim, um fator muito positivo do ponto de vista da economia familiar. Também não nos podemos esquecer que temos, enfim, quando eu falava de 80% da população vive em meio urbano, temos que pensar também que a nossa estrutura de população se está a alterar. Nós partimos de um triângulo, enfim, bem equilibrado, estamos agora numa barriga e não sei se não chegaremos a um triângulo invertido. A população está envelhecida, temos um grande déficit de reposição das gerações e, portanto, quer as cidades, quer os sistemas de mobilidade têm que ser pensados para a realidade da população que temos, quer do ponto de vista da estrutura da própria população, mas num aspecto que falávamos há pouco muito importante, nas diferentes formas de família que hoje existem. A família hoje, enfim, o que quer que isso seja, não é a família tradicional de há 50 anos. Nem na sua composição, enfim, temos ambos os pais trabalham o dia inteiro. Temos depois, enfim, outras formas de família, de um lado mãe, do lado do pai, depois famílias já intrincadas e nós temos que pensar que as pessoas, a mobilidade ou as necessidades de mobilidade tem que ser uma coisa que não se dê por ela. E nós temos, enfim, a grande questão, quanto a mim, dos transportes, a questão do passo social único, da integração de todos os transportes, enfim, a Autoridade Metropolitana dos Transportes já não sei há quantos anos, mas certamente há mais de 10, portanto estamos a falar de uma década que ela existia e a ideia sempre foi integrar, mas não, eu tinha que comprar um passo para o metro, um passo para a Carris, um passo para a Secoturbo, um passo para, enfim, já nem sei, um passo para a CP e portanto dava aos tais 160 ou 180. E isto não é razoável. E, portanto, com o passo único, a questão da tabulação máxima do valor ajuda em termos da economia familiar, mas eu tenho muitas dúvidas, com toda a sinceridade, que isso funcione em termos de podermos ter uma cidade onde eu prescinda efetivamente do meu carro. O que é preciso? Se o fator preço não é... eu diria que é uma questão, primeiro, assim. Eu diria que é uma questão de comportamentos e eu já vejo nas gerações mais novas uma forte mudança. Eu pergunto ao meu filho se ele quer um carro e ele não quer um carro porque não precisa do carro para nada. E isto, para mim, é um sinal muito positivo. Outra questão, e isto ao nível das políticas puras e duras, políticas urbanas puras e o duras é porque é difícil depois impô-las, eu diria que nos centros das cidades devia ser proibido construir estacionamento em cave. Ou seja, eu tenho a minha habitação, normalmente, enfim, nós quando vamos comprar uma casa, mas tem lugar de garagem ou não tem lugar de garagem? É que se não tiver, isto em Lisboa é impossível. Pois, eu julgo que a política urbana em centros urbanos, Lisboa, Porto e outros centros urbanos, é proibido construir estacionamento privado e a política, se bem nos lembramos, tem sido exatamente ao contrário desde sempre, ou seja, é obrigatório eu ter, primeiro era um lugar de garagem por cada habitação, depois, enfim, com os nossos modos, porque quer eu, quer o meu marido tem carro, depois às tantas o filho também tem, nós já estamos num parâmetro que há 2, 3 carros por habitação, lugares de garagem. E, portanto, se eu puder ter o meu carro em Lisboa, e como dizia, se calhar parado 90% do tempo, eu quero, porque eu vou precisar dele a alguma altura. Porque não posso, primeiro, a questão dos transportes públicos, além da parte económica, e que faz as pessoas continuarem a ter o seu carro particular, é uma questão de conforto, de fiabilidade, eu saber que àquela hora o comboio está ali e que eu vou chegar à hora que preciso de chegar. A questão da garantia de que existe comboio, enfim, o direito à greve existe constitucionalmente estabelecido, mas as greves nos transportes públicos não é todos os meses, mas quase. E, portanto, tudo isso são fatores que levam as pessoas a desistir de optar. Um dos meus filhos vive numa cidade europeia e que os transportes públicos funcionam lindamente.
Eu vou muitas vezes visitá-lo porque gosto muito de lá ir, é uma cidade muito agradável, mas efetivamente ele diz, eu não preciso do carro para nada. Eu tenho transporte a toda a hora, com segurança, dia e noite. Eu não sou assaltado nos transportes públicos, se estiver aqui para casa à meia-noite ou à 1 da manhã. Tudo isto são fatores. Tenho transporte público para qualquer sítio que eu vá. E a preços acessíveis? Compra o passe para o ano inteiro, é mais barato do que em Lisboa. Rui Rei. Mas em Lisboa é caro. São muitas dificuldades de impor e olhamos para exemplos de cidades estrangeiras onde parece que tudo funciona bem e que tudo apareceu assim de repente e claro que é difícil implementar. É um problema de investimento. É um problema de investimento, de vontade política, porque aquilo que a Ana está a dizer, não garantir estacionamento no centro da cidade, não dá votos. Isso não dá votos. Cascais deu alguns passos aí. Queres explicar-nos? Sim. Muito boa tarde a todos e aos meus colegas que aqui estão neste painel. Cascais tomou algumas decisões estratégicas no passado que se refletem hoje em 2018. E a grande decisão que, do meu ponto de vista, Cascais tomou e que o Presidente da Câmara, o Dr. Carlos Carreiras, tomou e teve a coragem de o tomar, foi, além de antes de 2015, ter tomado decisões estratégicas que se vieram a demonstrar acertadas para o novo regime jurídico que em 2015 nasceu fruto de imposição comunitária, é bom que se diga, e portanto nós estamos a discutir hoje, em 2018, aquilo que se tem que implementar em 2019 e que já devia ter sido implementado há mais de 10 anos por imposição comunitária. Portanto, nós falamos isto hoje, mas o setor estava absolutamente cristalizado, concorrência zero, e portanto os cidadãos eram obrigados, entre aspas, a comer o que lhe davam a comer todos os dias. Em Cascais, o Sr. Presidente de Câmara, antes de 2015, tomou decisões no que diz respeito às vias e ao estacionamento. Deixou de ser estacionamento semi-privatizado para estacionamento público, gerido pela empresa municipal Cascais Próxima, e passou a implementar medidas de dar estacionamento aos cidadãos. Coisa que era difícil de fazer em Cascais, e não quer dizer que tenhamos hoje os problemas todos resolvidos, mas a verdade é que começámos no estacionamento e nas vias. Em 2015, com a nova legislação que foi aplicada, deu aos municípios a capacidade de tomarem decisões nesta área. E ao contrário do que aconteceu na maioria da área metropolitana de Lisboa, em que todos falamos há 40 anos sobre o assunto, mas a verdade é que, com a exceção de Cascais, e com a exceção do Barreiro, que já tinha um sistema de transportes, todos eles entregaram a decisão à área metropolitana de Lisboa, com a exceção de Cascais. E Cascais tomou a decisão de resolver o seu problema de transportes. Porquê? Porque diagnosticou que tinha um problema. Cascais assumiu que, efetivamente, tinha um problema de mobilidade séria no município de Cascais. E que a mobilidade que era dada aos seus municípios no que diz respeito ao transporte rodoviário de passageiros ou ao ferroviário, mas o ferroviário está fora da responsabilidade municipal e metropolitana, porque se estivesse na responsabilidade do município ou de um conjunto de municípios, estamos convencidos que já estaria resolvido e, portanto, não geríamos os transportes com um pendor ideológico, mas um pendor de resolução dos problemas das pessoas, que é o que estamos a fazer. E, portanto, o que faríamos é o que estamos a fazer, que foi a Câmara de Cascais assumiu a responsabilidade de resolver o seu problema de transporte rodoviário de passageiros, não se transformando numa ilha, porque continua ligada à área metropolitana de Lisboa e, portanto, os passes de Lisboa são válidos em Cascais. O sistema Mobi Cascais lê todos os passes de Lisboa. A nossa aplicação funciona em Cascais, mas com a interligação com os passes de Lisboa Viva, todos são lidos, quer nas bicicletas, quer nos autocarros, quer, dentro em breve, até nos parquímetros, será lido esse sistema. Portanto, existe uma perspectiva de gestão centralizada, mas conectada, obviamente, à área metropolitana de Lisboa, porque Cascais não é uma ilha. E então, ao ter tomado essa decisão em Cascais e depois ao ter dito à empresa municipal transformem-se em operador interno de passageiros, nós o que fizemos foi implementarmos o sistema Mobi Cascais, que neste momento aumentou a oferta em cerca de 25%, portanto existe em Cascais a operar a Cascais Próxima com o Mobi Cascais e a Scoturbo. O que aconteceu foi que um passe, por exemplo, que no Buscas Cascais custava 27,10 € passou a custar 20 €.
Um bilhete que custava 3 euros passou a custar 1. E mais integrado com a CP, com a Carris e com o metro, porque até essa altura o Buscas-Cascais não estava integrado com a CP, nem com a Carris, nem com o metro. Portanto, efetivamente, nestes 3 anos de atividade, conseguimos começar a mudar radicalmente a forma das pessoas se começarem a mover, tendo como perspectiva que não nos podemos esquecer que Cascais cresceu com o seu automóvel. No estudo de 2015 do PEDU que a Câmara realizou, 66% da repartição modal era feita com automóvel particular. Portanto, o que nós ambicionamos é, em 2020, quando avaliarmos de novo, as outras formas de mobilidade tenham já um pendor de 2 dígitos que hoje, na maior parte dos casos, não têm. Mas, para abreviar, nós tomámos esta decisão no Mobi Cascais, a Câmara constituiu-se como autoridade, a Câmara já lançou o concurso público para a operação de transportes. Quer dizer que em 2019, com o fim, em dezembro de 2019 e início de 2020, haverá um novo operador de transportes em Cascais sobre a capa do Mobi Cascais. Portanto, será um concurso, e é um concurso público que paga ao serviço e ao quilómetro. Quer dizer que vai duplicar o número de quilómetros percorridos. Portanto, nós achamos que devemos baixar o custo do transporte. Portanto, é bom saber que o passe de rede em Cascais custa 70 euros. Portanto, nós não precisamos de ir a Mafra para chegar a Lisboa e custar 150 ou 180. Basta em Cascais. Para chegar a Lisboa, em alguns casos, a maior parte paga mais de 100 euros. Em Vila Franca paga mais de 150 euros. Portanto, nem precisamos de chegar a Mafra, ao extremo da área metropolitana de Lisboa. Aqui mesmo, encostado a Lisboa, temos esta situação que leva a que seja mais barato para uma família sem recursos ter carro do que comprar o transporte público. É, de facto, uma coisa absolutamente extraordinária. Andemos de transporte público, mas compremos o automóvel porque ele passa a ser mais económico. Portanto, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Neste caso, é quase isto. Portanto, nós o que fizemos aqui foi, efetivamente, baixar a tarifa, mas aumentar a oferta. E aumentar a oferta com perpendiculares ao caminho de ferro. Porque nós achamos que o caminho de ferro é um fator estruturante para a mobilidade no concelho de Cascais, de entrada em Cascais e de saída de Cascais. Portanto, nós não concorremos com o caminho de ferro, nós somos complementares ao caminho de ferro. E, obviamente, no desenho da rede metropolitana, temos que ter a coragem, e aí a responsabilidade é da área metropolitana fazer esta avaliação, terminar com a concorrência nos transportes e obrigar à complementaridade nos transportes, a começar em Lisboa, na Carris e no metro. Não faz sentido que detentores da mesma operação pública permitam concorrência quando o que devia existir é complementaridade. Nós não estamos a falar de telecomunicações ou de outra coisa que tem que existir concorrência para baixar o preço. Aqui não. Aqui tem que existir complementaridade, que por acaso o acionista é o Estado e que, no fundo, somos todos. Somos aqueles que pagamos dos nossos impostos para suportar o déficit. Portanto, o que tem que acontecer aqui é a coragem de, claramente, tornar complementar o que hoje é concorrencial ou do tamanho do umbigo de cada um de nós em determinada altura. Mas, resumindo e concluindo, Cascais tomámos esta decisão, o Sr. Presidente de Câmara tomou esta decisão e, do nosso ponto de vista, muito bem. O sistema de mobilidade é financiado, numa boa parte, neste momento, com o dinheiro dos parquímetros. Portanto, o que quer dizer que já tomámos essa decisão há algum tempo, que é quem quer vir de automóvel financia os transportes de quem não vem de automóvel. E esse circuito é claro e limpo? Esse circuito do estacionamento que financia os restantes transportes? Neste momento, financia os transportes públicos em Cascais. Sim. Com o novo concurso, nós estamos a falar que duplicamos o número de quilómetros percorridos. Nós não é só 20%, nós duplicamos o número de quilómetros percorridos e vamos baixar a tarifa. Quer dizer que o que custava 70 euros custará 20 ou 30 euros, para lá da decisão que a Câmara já tomou, primeiro no sub-12, que custava 0, para os jovens até aos 12 anos, agora sub-14, e até ao fim do mandato a tendência é chegar ao sub-21, sub-23. E deixe-me perguntar, este modelo é sustentável? Neste momento, o modelo é absolutamente sustentável e estamos a projetar no futuro e todas as decisões terão sustentabilidade via financiamento de parquímetros, via financiamento perfeitamente delimitado do orçamento municipal
e outras formas complementares. Portanto, o objetivo não é criar déficit na empresa pública que vai gerir a bilhética. Outra questão diferenciadora é a centralização da bilhética. Em Cascais, o operador vai deixar de cobrar bilhetes. Em 2019, fim de 2019, início de 2020, a bilhética será centralizada num operador municipal que fará a centralização e que, no fim do dia, fará o pagamento à respectiva empresa que presta este serviço. Portanto, é mais uma perspectiva diferenciadora para prestar um melhor serviço ao cidadão, que é esse que necessita do transporte com fiabilidade e com conforto, porque ninguém muda do conforto do seu automóvel, e podemos começar por cada um de nós, porque é sempre excelente dizer aos outros que se devem deslocar do transporte. Podemos perguntar quem aqui veio de carro, quem veio de comboio. E se calhar chegamos a exemplos claríssimos. Porquê? Porque não deixa de ser um automóvel. É claro, mas apesar de tudo... O problema da mobilidade não se resolve se ele é a combustão ou se é elétrico. Porque o congestionamento das cidades, no fim do dia, é o mesmo. Podemos decidir se polui mais ou menos. Agora, nós o que, no fim do dia, queremos é mudar os hábitos. Mas para mudar os hábitos temos que dar fiabilidade e conforto. Porque não é aceitável a nenhum cascalense ou fora de Cascais ir para uma paragem de autocarro e um autocarro que deve chegar agora dentro de 5 minutos chega dentro de 1 hora. Não é aceitável. É absolutamente inaceitável. E, portanto, só usam um transporte nestas circunstâncias quem é obrigado a fazê-lo porque não tem outra forma de o fazer. E por isso, termino, nós temos o nosso passe, que pode ser o de Lisboa, é igual, e temos a nossa aplicação, que se a descarregarem funciona, é a única aplicação no país, com poucos exemplos na Europa ou no mundo, se verificarem podem atestar isto que vos estou a dizer, que tem transporte público, bicicletas, estacionamento, até ao Natal, transporte público de doentes não urgentes, em colaboração com os bombeiros, táxis, Uber. É a única aplicação que permite resolver os problemas de mobilidade num só sítio, num só local. E falávamos da questão da informação, de como muitas vezes nos falta a informação para tomarmos as decisões. Isso, a AML também tem aqui uma posição importante, que é na reestruturação da Hoteliers, por forma a que verdadeiramente as empresas de transportes tenham acesso à informação para informar os seus clientes do atraso que os transportes sofrem. Porque não é aceitável que eu hoje, em colaboração com a CP, não consiga informar o meu cliente, o meu munícipe, que não adianta ir para a estação porque o comboio não está a circular. E não informo isto, porque até há pouco tempo essa informação não chegava, ficava guardada na Hoteliers. Portanto, não é aceitável. Há aqui um conjunto de matérias que temos que mudar, mas que, efetivamente, hoje temos uma oportunidade de, primeiro, um conjunto de competências que são dos municípios e da área metropolitana de Lisboa. Não são do Governo, não são de um qualquer membro do Governo, são locais, dos autarcas locais, que têm a capacidade, pela primeira vez, de poder decidir. E depois obrigar o Governo a decidir na CP e no Metro, porque essas são das suas competências, para que exista a verdadeira complementaridade e o verdadeiro aumento da oferta. Porque sim, ficamos preocupados se de facto os 85 milhões que estão previstos em Orçamento de Estado... 104. Quanto? Subiu para 104. Mas era isso que eu ia dizer. Os 85 milhões mais 26 ou 25 que apareceram entretanto, se eles não tiverem verdadeiramente por trás a tal avaliação que dizia o Presidente e bem, que tem que ser uma reorganização da rede com crescimento da rede. Porque nós temos zonas na área metropolitana, a começar aqui em Cascais, que há zonas de baixa densidade deste concelho, onde as pessoas têm um autocarro de manhã e um à tarde, ou têm um autocarro uma vez por semana. Portanto, nessas circunstâncias, ninguém pode pedir a essas populações que andem em transporte público, a não ser que nós não queiramos dar mobilidade. E a mobilidade é um dos direitos constitucionais que nós fazemos e queremos cumprir, além do outro, que é a mobilidade em Cascais será tendencialmente gratuita, como afirmou já o nosso Presidente. Registrei algumas das expressões, fiabilidade, conforto, complementaridade em vez de concorrência. Isto é, Carlos Humberto, aquilo que se pede, não só neste conceito que não é uma ilha, como sublinhou, mas como é que se juntam estas ilhas para que elas não sejam ilhas?
O inquérito à mobilidade que fizemos, o IMOB, conjuntamente com a área metropolitana do Porto, com a área metropolitana de Lisboa e com o INE, diz isso mesmo. O principal problema que as pessoas referem para não utilizar o transporte público nem sequer é o custo. É aquilo que referiu, a fiabilidade, o conforto, a segurança, haver poucos transbordos, a diversidade horária, porque, por exemplo, à noite ou ao fim de semana são muito poucos os transportes, são coisas destas que as pessoas põem à cabeça. Também põem, naturalmente, a questão do preço, mas põem essa. E, portanto, é preciso construir essa solução. Eu acho que nós não devemos ter nem ilusões, nem fazer demagogia, nem vender gato por lebre. Esse é o caminho, não quer dizer que esse caminho se atinja amanhã. E não se atingirá apenas com a redução tarifária. Se disséssemos isso, estávamos a enganar as pessoas. Não podemos enganar as pessoas porque se enganamos as pessoas, é mais uma razão para elas intensificarem a utilização do transporte individual. E, portanto, é preciso tomar as medidas necessárias para atingir esse patamar. E eu acho que é isso que está a fazer. Quando nós dizemos, estamos, por exemplo, a desenhar a rede, nós não estamos o concurso, como foi dito, que nós vamos lançar, por obrigação legal, é o concurso rodoviário. Mas a rede não é rodoviária, a rede tem que ser do sistema de transportes, tem que incluir todos os sistemas de transportes. E, naturalmente, dentro da medida do possível, e eu acho que é possível, não podemos andar operadores a disputarem o passageiro, digamos assim. E, portanto, é isso que é o desenho da rede e é nesse sentido que estamos a trabalhar. E o que pretendemos é, como disse, é atingir um patamar determinado. Mas faz sentido, como disse o Rui Rei, que o transporte privado do carro financie o transporte público? Eu, pessoalmente, sou defensor disso. Há muitos aspectos em que isso se pode fazer e eu sou defensor disso, até porque hoje o transporte individual, ainda que seja útil para cada um dos cidadãos, porque senão ele não o utilizava, individualmente considerado, mas para a sociedade está a trazer problemas, para a comunidade está a trazer problemas que é preciso termos em conta e, portanto, é justo que se penalize uma utilização que tem consequências na comunidade. Portanto, eu acho muito bem e acho que o caminho vai ter que ser esse, inevitavelmente. Agora, deixem-me só referir uma coisa. Eu fui presidente de uma Câmara em que tinha transportes coletivos há 60 anos. E, portanto, conheço bem esta experiência. E também conheço bem aquilo que custou àquela comunidade, a grande mais-valia. Eu costumava dizer que era o melhor serviço que a Câmara prestava à população, era ter transportes públicos, mas o que é que isto custava à comunidade quando o resto à volta não tinha esse custo? É verdade que não tinha esse benefício, mas não tinha esse custo. Quer dizer que a Câmara, para investir ali, não investia de outras matérias. Mas o que eu quero dizer o que eu queria dizer é que nós estamos numa instituição, que é a área metropolitana, que é o somatório de 18 municípios. Infelizmente, ainda é o somatório de 18 municípios, de 18 vontades. E eu considero, até porque também cheguei a ser presidente da área metropolitana de Lisboa, quando ela tinha outras funções e outro desenho institucional, digamos, conseguir juntar estas 18 vontades, independentemente depois de Cascais, do Barreiro e de Lisboa terem especificidades, conseguir juntar esta vontade de 18 municípios, 18 presidentes de Câmara, para fazerem este trabalho em conjunto, para financiarem uma parte do sistema, porque os municípios vão pôr 30 milhões anual no sistema. Quando não gastavam um tostão, não é bem verdade o que eu estou a dizer, porque havia o transporte escolar e havia mais, mas grosso modo não gastavam um tostão. Isto já é só por si demonstrativo dos passos que estamos a dar. Onde conseguiríamos chegar? Eu diria que o caminho está a ser, na minha opinião, com objetivos claros e positivos. Onde vamos chegar é o caminho que vamos fazendo. O caminho vai-se fazendo e vamos ver. O objetivo está claro.
mais transportes, melhor transportes, com mais regularidade, mais diversidade, chegando a todo o lado, etc. Mas é preciso fazer. Mas é preciso fazer o caminho... Complexo, o caminho é complexo. Chega-se lá e há várias formas. Apesar de tudo, permita-me, apesar de tudo, sendo difícil, mas uma coisa é definir uma estratégia para um município, mesmo que articulado com a área metropolitana, outra coisa é juntar as tais 18 contados, ou se quiserem as 15, porque há 3 municípios que têm sistemas próprios. E, portanto, eu considero que é muito positivo o que está a fazer, estou confiante, mas expectante, mas não sou capaz de dizer: estejam descansados, daqui a meia dúzia de dias isto está tudo resolvido. Não será em meia dúzia de dias, há muitas formas de chegar ao objetivo, Ana. Deixa-me só acrescentar uma questão importante, adicional. Como nós fomos o primeiro município, e julgo saber o primeiro e o único até agora, que introduzimos a bicicleta não só como lazer, mas como complemento do transporte público, e como introduzimos o estacionamento, que era algo que também se falava há mais de 40 anos, nós introduzimos no bilhete, no preço, no passe mensal, e, portanto, os municípios não são sobrecarregados nesse valor, encontramos um problema que se chama IVA. É que os transportes são taxados a 6% e o estacionamento e a bicicleta são taxados a 23%. Portanto, o que seria importante era que, no âmbito desta reestruturação, quando introduzimos num pacote de mobilidade, que foi o que nós fizemos, a bicicleta e o estacionamento, ele fosse todo taxado a 6%. Porque, neste caso, é a empresa municipal que está a assumir a diferença. Não são os municípios, neste caso é a empresa municipal que assume a diferença. E, sendo isto uma estratégia global, deveria ser assumido globalmente que, integrado num pacote, o IVA era a 6%. Não estamos a dizer que deve baixar na generalidade. Estamos a dizer que, se houver esta gestão integrada, e desde que esteja dentro do pacote, então o IVA deve ser o mais baixo dos 6%, há aí um problema que não do é IVA, o que acontece afinal, neste momento. também nas bicicletas e no estacionamento. Além da tauromaquia. Eu já queria ir às bicicletas, mas a Ana há pouco defendeu que há situações que devem ser proibidas, ponto final. Para chegar a estes objetivos que estamos aqui a discutir, isto tem que ser musculado. Há situações em que é preciso encerrar trânsito em algumas zonas das cidades, taxar fortemente o estacionamento, tem que ser musculado. Sabe que, enfim, fazer política, a política é a arte da escolha, não é? E, portanto, quando desenhamos políticas, estamos a tomar opções. E ou as tomamos convictamente, ou a solução é sempre meio termo. E, portanto, daí se fazem os políticos, dizendo de uma forma ligeira. Mas eu queria reforçar aqui um aspecto, enfim, e do ponto de vista de uma urbanista que olha, obviamente, para o território no seu conjunto e não só para os circuitos das bicicletas ou dos carros. Eu diria que a questão de olharmos, vamos tomar até a área metropolitana de Lisboa, estamos aqui, portanto não ferimos suscetibilidades de outros. É essencial que, de facto, a rede trabalhe enquanto rede, porque nós temos a via ferroviária, enfim, nas três principais linhas de desenvolvimento, Cascais, Sintra e Vila Franca, mas são linhas, porque se quiser ir do Cacém para Paços de Arcos não consegue. E que está ali próximo. Sim, portanto, provavelmente vai ter que dar assim uma volta, apanhar um autocarro para ali, o autocarro. E, portanto, enquanto a rede não funcionar, portanto, enfim, imaginemos o nosso corpo, a nossa rede sanguínea, a estar interrompida e, portanto, haver partes do corpo que não chega porque não tem as nossas artérias ou veias e, portanto, ficamos sem oxigenação em determinadas partes, portanto, ficaríamos assim, enfim, com umas manchas roxas e provavelmente com alguns problemas futuros, não é? E, portanto, é assim, temos que olhar para a cidade também como um ser vivo. Nós temos locais vastos onde não chega o sangue. E onde não se recolhe o sangue. Também, quando falava na questão das decisões musculadas, sim, há algumas que têm que ser musculadas e é preciso coragem política para as tomar. Uma delas tem a ver, dei o primeiro exemplo, que é proibir, ao invés do que até a própria lei, que estabelece rácios mínimos para os lugares de estacionamento,
em função do seu uso, habitação, escritórios. Eu diria, aliás, Lisboa tem uma política interessante nessa matéria, já começa a esboçar que nas zonas perto das paragens do metropolitano, portanto faz isso assente na rede metropolitana, não deixa fazer muito estacionamento e, portanto, quem vai viver para esses lados toma a opção de não ter lugar de estacionamento privado. Enfim, não é tão radical, mas eu diria que onde existe rede, transportes públicos, sobretudo esta pesada, metro, comboio, e onde se possa garantir uma boa rede de transportes rodoviários, não deveria existir lugares de estacionamento. Mas a outra é também não deixarmos construir onde ainda não existe rede, porque estamos a adicionar problemas. E, portanto, aquilo que tem sido, enfim, a nova lei de bases do solo e do território vem muito nesse sentido, de combater a edificação dispersa, mas nós, quando permitimos, enfim, nas políticas urbanas, permitimos construção em zonas onde não há nenhum transporte público, nós estamos a dizer que este conjunto de pessoas vai utilizar o transporte individual. E se morar num determinado território da área metropolitana de Lisboa e trabalhar em Lisboa, vamos supor, a opção é em definitivo. Portanto, não é só para aquela parte onde não existe transporte. Porque quem sai de sua casa com o transporte privado, a opção está tomada, não vai para a estação do comboio para depois entrar na rede de transporte público. E, portanto, esta também, enfim, certamente, e agora que todos os planos diretores municipais vão ser revistos até 2020 obrigatoriamente, talvez fosse uma boa altura para olhar para estas redes e impormos regras muito duras naquilo que é a ocupação do território sem serviços públicos de transporte. Filipe, isto vale a pena estas reflexões, até porque partíamos desta discussão sobre o transporte público como a solução politicamente correta, aquela que fica bem todos nós dizermos, mas depois, se não temos estas soluções de rede e de complementaridade, as coisas não resultam tão bem. Uma ação forte com decisões políticas fortes e assumidas é o caminho para que o transporte público não seja só o parente que fica bem na fotografia. Sim, é a velha história da política da cenoura e depois não haver o pau que dá aquele incentivo a que se mudem os hábitos. Apetecia-me dizer uma data de coisas sobre o que foi aqui dito, não posso, eu sei. Só por uma questão de tempo. Eu sei. Até porque estou quase a abrir o espaço também a quem nos está aqui a acompanhar, por favor. Vou-me cingir sobretudo àquilo que me traz aqui enquanto a Associação de Defesa do Consumidor, dizendo só uma nota, aquilo que Ana Queiroz de Val disse, repare, são políticas que em outros países europeus já fazem há algum tempo. A lei ABC holandesa dos anos 70 definiu o território em zonas A, B e C, A com muita acessibilidade a transportes, até C com pouca, e as atividades em A, B e C. Portanto, o A tem que estar com o A, o B com o B e o C com o C. E essa informação é acessível, claro, a quem pretende ou está a escolher o local de residência. Um continente, um hipermercado num sítio onde não haja acessibilidade em transportes coletivos, ou não tenho também alguma acessibilidade para levar as mercadorias. Portanto, isto tudo está coordenado. Não é? De alguma forma, as câmaras já fazem isso hoje. Quer dizer, também não vamos passar nenhum atestado de incompetência desta maneira. Mas, de facto, isto só para dizer que isto já devia ter sido feito há mais tempo, mas pronto, as coisas são como são e estamos a fazer o percurso, como dizia o Carlos Humberto. Também em relação a estas políticas do ponto de vista de gestão de território, Ana Queiroz de Val dizia que era obrigatório ter lugar de estacionamento. Isto é universal, esta política de ordenamento em que, com a motorização da sociedade, era preciso pôr os carros, porque era preciso vender os carros e dar essa possibilidade às pessoas. Era uma questão de liberdade, não é? Tem a ver com os valores que agora estão a mudar, não é? Com as camadas mais jovens. Na realidade, nunca seria mais lógico obrigar as casas a ter um quintal. Não é? Você pode construir se tiver um quintal, para a criança brincar. Não. Pode construir uma casa se construir um carro. Portanto, isto determinou, durante 30 anos, a forma como as cidades cresceram. Com o apogeu nos Estados Unidos, que é a otimização do indivíduo, por contrariedade,
por oposição àquilo que é o conceito de cidade, de proximidade às atividades, proximidade às pessoas, etc. Era só esta nota. Do ponto de vista do consumidor, as políticas ARD, de pau, é o estacionamento, quer dizer, é onerar, como dizia o Carlos Humberto, a utilização do transporte individual na entrada das zonas mais densas. É isso que tem que ser feito. Ou aumentando o preço do estacionamento, ou fazendo aquilo que é uma política mais polémica, que é os preços, as taxas de congestionamento à entrada das cidades, ou das áreas mais densas, digamos assim. Mas aí há questões de equidade que se levantam e é mais difícil decidir. Em todo caso, é preciso sempre ter, e aqui é sempre a coisa do ovo e da galinha, por onde é que se começa, não é? Como é que se desencadeia este processo, mas deve sempre começar por dar oferta de qualidade para depois poder exigir as pessoas tomarem uma decisão coletivamente ou com menos impactos para a comunidade, como foi dito aqui. Mas, de facto, faz sentido. Estes impactos para a comunidade nós chamamos tecnicamente as externalidades negativas, não é? Eu estou a gerar um custo para a sociedade que não estou a pagar por ele, não é? Portanto, vamos internalizar isso através destes mecanismos de preço. Isso faz sentido e está mais do que estudado como é que se pode fazer isso. Implementar é outra conversa. Do ponto de vista do consumidor, o consumidor tanto é consumidor de transportes públicos como de automóvel particular. A verdade é essa, não é? Portanto, para ele vai ter, racionalmente, de tomar decisões com base no preço, no tempo de viagem, e depois há aquelas questões mais emocionais, que é eu gosto ou não gosto de andar de transporte público, mesmo que ele seja o melhor do mundo. Portanto, eu volto a dizer, exemplos como a da Câmara Municipal, como a Câmara de Cascais, é um excelente exemplo. É uma coisa que agora está muito em voga e é digamos assim, um branding, que é o MAAS, não é? Que é o Mobility as a Service. E aquilo que estamos aqui a falar é de serviços de transporte. É abandonar o paradigma de propriedade da mobilidade, ter um carro, ter uma moto, eu não tenho, eu vou usar. É um bocado como aquela coisa, para que é que eu tenho um Black & Decker em casa? Eu usei aquilo 3 vezes na minha vida e paguei aquilo e está a dormir, não é? Epá, vou usá-lo quando preciso. Até porque, para cada tipo de deslocação, há um modo com maior vocação para essa distância, para essas condições, se está a chover, se não está. E, portanto, é esta diversidade que também, mais uma vez, fazendo aqui propaganda a Cascais, optaram por isso e muito bem. Não é? Que é, eu quero ir fazer uma viagem de 2 km, se calhar uma bicicleta serve se não estiver a chover. Está a chover, se calhar vou usar um táxi. Ou, porque 2 km ir de transportes coletivos não me dá de jeito, demora muito tempo, não é? Mas, se calhar, numas deslocações mais pendulares, mais regulares, organizo a vida da família para ir de transportes coletivos. Isso é viável. Há um dia qualquer que a minha atividade mudou, porque muda muito. Então vou para um car sharing, ou vou apanhar a boleia com um colega. E, portanto, é esta articulação que tem que ser o termo que é usado em inglês, que é difícil de traduzir, que é o seamless, mas é sem esforço, digamos assim. Esta articulação tem que ser feita sem esforço. Sim. E isso, de facto, o paradigma do que eu falei, do Mobility as a Service, é um conceito que é isto que a Câmara Municipal de Cascais já está a fazer. Eu não sabia que já estava tão avançado, e parabéns por isso, que é, eu quero ir de A para B, faço uma pesquisa de qual é o caminho que me aconselham, que integra todas as soluções, eu não tenho que conhecer horários, não tenho que conhecer as soluções, não, dizem-me qual é a solução, eu digo, gosto. Carrego no botão e diz-me, custa tanto. Ou então já paguei, melhor ainda, porque paguei no início do mês. Só tenho que dizer vou. Não é? Isto serve. Quando toda a gente tiver isto na palma da mão, aí as coisas vão começar a mudar seriamente. E não haverá a opção única, o caminho único. E não dá uma opção única. E, sobretudo, eu não tenho que ser doutorado em tabelas de horários para isso. Por último, associado a isto, haver um sistema que consiga garantir serviços de regularidade suficiente para que eu abandone uma lógica de tabela horária e passe para uma lógica de tempo de espera. Ou seja, aquilo que era aqui dito, e é fundamental para isto funcionar, todos os operadores têm que ter informação sobre a operação de todos. Porque se queremos articular, temos que articular horários. E eu, se quero dar um conselho ao meu cliente, que vai começar em Cascais e vai acabar em Lisboa, eu tenho que lhe poder dizer, olha, vai por aqui e depois vai apanhar o comboio, porque isto é bom. Porque isto se vai servir e vai demorar 30 minutos e não 45 ou 1 hora. Vai demorar 30 minutos.
Ele não quer saber se está atrasado por comparação ao horário. Ele quer saber é quando é que o comboio vai chegar. Isso chega. E, portanto, a questão dos horários, deveríamos abandonar essa lógica para uma lógica de intervalo entre passagens. E, portanto, mas isso requer precisamente esta agilização toda. E a tal esta solução existe para além de Cascais. O grande pioneiro disto foi Helsínquia, que tem uma coisa que se chama os pacotes de mobilidade, de uma empresa que é uma grande startup, que se chama WIM, W-H-I-M, peço desculpa, e que basicamente tem 3 pacotes neste momento. O Pay As You Go, que é paga a viagem, de A para B e pago, pronto, paga na aplicação, está tudo integrado. A segunda opção é para pessoas que têm deslocações regulares urbanas, é o Urban Package, ou uma coisa assim, a solução. E depois tem mesmo a analogia com os telemóveis, que é o Unlimited. Que, portanto, o segundo paga 50 € por mês, tem acesso a todo o transporte coletivo, a bicicletas e, por exemplo, 10 viagens de táxis. Tudo no mesmo pacote. E depois o Unlimited vai para onde quer, com uma extensão regional. E paga 500 €. Uma pessoa diz, poxa, 500 € é muito. Mas lá está, volta à questão do quanto é que isto um classe E por mês. Custa 600, façam as contas. Amortizando tudo, custa 600. Portanto, eu vou de como quero, quando quero, por 600 €. E, portanto, é esta transformação que já está a começar a ser feita, mas que tem que ser feita a nível da área metropolitana. E é pôr estes operadores todos a conversar sobre o chapéu de quem gera o território. Isso tem que ser. E o consumidor aí fica muito contente. Consumidores, assistentes, eu aposto que isto suscita muitas questões. Há pelo menos 2 pessoas. Para já, vamos ouvir. Eu peço que se apresentem, que digam quem são, por favor. Estou a ouvir? Sim, sim. Pronto. Eu chamo-me Ana Moraes e sou presidente de uma associação de moradoras em Oeiras, na Quinta das Palmeiras. É uma zona com muito comércio, muito povoada, com muitos edifícios, com escolas, com tudo, só não tem transportes eficazes. Eu já fiz um pedido à área primeiro ao Instituto da Mobilidade e Transportes, expliquei o caso que era, que não tínhamos acesso às instituições essenciais à gestão da vida cotidiana. O Instituto da Mobilidade e Transporte levou uns meses a dizer-me a quem é que eu deveria dirigir o pedido, que era a área metropolitana de Lisboa. E eu fiz esse pedido e expus aquilo que nós precisamos. Porque eu não conduzo, nunca conduzi, tenho carta, mas não tinha jeito nenhum, portanto, nunca conduzo. Portanto, é um bem para a comunidade. E tenho a noção da população, sobretudo dos meus associados. Somos uma associação recente, mas tem muita população idosa. 20% são pessoas que nem sequer utilizam o e-mail. Eu, para comunicar com eles, ou é pelo telefone, ou combino um café e encontramos. Portanto, acho que realmente, para utilizarmos os transportes públicos, nós temos de saber quanto tempo é que vamos esperar, mas não podemos tem que haver uma solução que seja equitativa. Temos que contar também com aqueles que não têm um telemóvel de uma geração que permita fazer isso e que o saibam utilizar. Claro que sim, obrigada, porque são aqui muitas questões, até a questão da pirâmide demográfica. Exatamente. Estamos a falar de uma camada de pessoas que não têm acesso e a literacia para usar plataformas eletrónicas e que precisam de não viver isoladas. Os transportes da Quinta das Palmeiras e, portanto, daquela área toda, desde Sassueiros, que já é Cascais, até à estação de Oeiras, nós, para irmos até lá, temos que ir sempre numa caminhonete até à estação da CP e depois, para irmos ao centro da vila ou à zona, inclusive das praias, da marina, é outro transporte que nunca sabemos quando é que aparece. Até porque é uma zona, conheço bem também, moro lá, que é cortada pelos acessos da autoestrada. Para este tipo de acesso tão básico, sim, que, por exemplo, eu utilizo para ir à Universidade Sénior de Oeiras, já tenho da minha idade, obviamente, e que faz falta, fica em 4,60 € ida e volta. Fora o tempo que tem que demorar para a imprevisibilidade. O tempo de espera. Muito obrigada por esta questão. É uma questão da zona de Oeiras, é uma questão da área metropolitana. Não sei quem é que quer ajudar a responder.
à área metropolitana de Lisboa. Posso dizer alguma Como é que coisa? se resolve isto? Nós, como disse no início, estamos a tentar desenhar, a fazer o desenho da rede. Em princípio, eu agora não sou capaz de responder ao concreto. Em princípio, isto estará previsto, porque nós estamos a articular este desenho da rede com cada um dos municípios. O que é preciso em cada um dos municípios? Estou a admitir que Oeiras terá posto esse problema e que, portanto, estará no desenho da rede responder a essa questão, mas, com toda a sinceridade, só será respondido no âmbito do novo concurso público, como aqui foi dito, terá que ser até dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Outra questão, havia mais alguém para... Pode haver medidas pontuais, mas isso já tem que ser a Câmara a responder, que eu não conheço o concreto, não é? Sim, brevemente, por favor. Haverá uma solução provisória até esse plano mais desenhado. Muito obrigada. A próxima, havia mais alguém que queria colocar uma questão? Boa tarde, meu nome é Cristina Alves Luís. Eu trabalho em Setúbal e resido no concelho. Acontece que há duas situações. Quando eu era estudante, para ir estudar para Lisboa, tinha o velho problema de que os autocarros não ligavam com os horários dos comboios. O que é triste é que, passado quase 40 anos, a minha filha teve exatamente o mesmo problema quando foi estudar para Lisboa. Neste momento está numa residência em Lisboa, porque o tempo que ela demorava a chegar a casa era o mesmo tempo que os colegas demoravam a chegar a Vila Franca de Xira. Portanto, nós quando falamos do fantástico que é a mobilidade em Cascais e quando falamos das massas dos 80% que são servidos, esquecemos que os restantes 20% que não são servidos também pagam os mesmos impostos e são discriminados. Portanto, eu, por exemplo, para ir trabalhar para Setúbal, se for transportes públicos, demoro 4 horas e meia, já sem falar na despesa que isso significa. No entanto, o meu carro privado, que eu não faço de certeza absoluta por comodidade, porque apanho todas as tempestades possíveis e imaginárias ao sair de madrugada, de noite e voltar à noite, não é por uma questão de comodidade. E depois é preocupante, que é, eu não estou a ficar mais nova. E a idade da reforma ainda falta muito até aos 70 anos. Portanto, a questão principal, e como este tema era políticas locais e necessidades reais, é que eu até fui à procura da Uber. Quanto é que me custa ir trabalhar se for de Uber? Custa 50 euros. Quer dizer, eu para ir trabalhar por 50 euros só de uma ida, não é? Portanto, as necessidades reais parece que fogem às grandes estatísticas dos 80%. E eu, como cascalense, realmente sinto-me discriminada por viver em Cascais, porque todos os meus colegas em Setúbal dizem há muitas casas em Setúbal. É pá, que chatice, mas eu até gosto de viver aqui. Pronto, é só deixar isto ao fim e ao cabo à consideração de que as necessidades reais e as políticas locais às vezes estão muito longe do cidadão e das necessidades reais. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. O que é que se pode dizer? Eu faria só uma pergunta, se me pode dizer em que zona de Cascais é que mora? Nós, na década de 80, fizemos um abaixo-assinado para fazer uma coisa tão simples como o comboio chegava e no momento em que o comboio está a chegar, está o autocarro a sair. E só há autocarro hora a hora. Mas diga-me... Na areia. Na areia. Então, E o que acontece é que, apesar de termos lá as bicicletas da mobilidade e termos as ciclovias todas fabulosas, realmente podemos ir de bicicleta. Eu, quando era estudante, às 6 da manhã, tinha que andar meia hora para apanhar o autocarro na Avenida do Ultramar. Claro que a minha filha, coitada, teve a sorte que os pais já a levavam até à estação às 6 da manhã. Portanto, o que acontece efetivamente é que estamos a falar de 40 anos. Não estamos a falar de 2 dias. Se vamos ter que esperar mais 20, se calhar os meus netos vão pensar 2 vezes se realmente vivem em Cascais ou vão viver para o outro lado. Obrigada. Se me permitir. Sim, sim. Não, e deve continuar a viver na areia, que é um local extraordinário. E, portanto, eu é que estou já a ficar... Não, é extraordinário. E Cascais é um local extraordinário e a areia em particular. Agora, e é verdade, viramos à direita e vamos ao Guincho e, portanto, estamos ali numa zona extraordinária. Não invalida, de facto, o que disse, que não deixa de ser verdade que tem alguns problemas de acessibilidade. E quando eu aqui fiz a exposição que fiz sobre a mobilidade em Cascais, disse que nós aumentámos em 25% a oferta. Porquê? E sabe, porque ainda há poucos dias lá foi feita uma sessão com a Junta de Freguesia de Cascais-Estoril sobre a mobilidade.
E, portanto, nós reconhecemos que o Mobi Cascais não chega a todos os pontos ainda de Cascais, nomeadamente a areia, mas chegou e começou por chegar às zonas que eram manifestamente prejudicadas do Concelho de Cascais. E nós já fizemos, por exemplo, num ano de atividade, mais de 200 mil passageiros transportados, que é, de facto, algo muito importante. Os nossos autocarros estão todos coordenados com os horários da estação, todos. Nós fizemos uma coisa tão simples como ligar a Malveira ao hospital. É assim. Portanto, a Malveira ao hospital, a Malveira dista do hospital, portanto não me deixará mentir, em linha reta 800 metros, se calhar menos um bocadinho. A população da Malveira, para chegar ao Hospital de Cascais, tinha que vir ao centro de Cascais, vinha da Malveira ao centro de Cascais e de Cascais apanhava um autocarro para o hospital. Era meia manhã, para não dizer uma manhã. Era assim. Hoje, a população da Malveira, para chegar ao hospital, chega em 10 minutos. 15 minutos no máximo. Mas portanto, quer dizer... há problemas com 40 anos. Não, com certeza, mas por isso é que eu comecei por dizer que nós já resolvemos alguns que tinham mais de 40 anos e agora, com o concurso que está já lançado, com a nova rede que temos em cima da mesa e com a responsabilidade que a Câmara passa a ter, e mais, o concurso que está em cima da mesa não é um concurso de concessão a um operador que vai ganhar. É uma prestação de serviço. Quer dizer que nós colocamos a concurso um conjunto de milhares de quilómetros que esse operador tem que fazer por ano com um conjunto destas redes, desta rota que tem que fazer. Mas esta rota pode mudar e ser adaptada, coisa que hoje, aqui o nosso coordenador da área metropolitana de Lisboa e presidente, é sempre presidente, portanto, pode-nos dizer a dificuldade que hoje tem, não quando estava no Barreiro, nos transportes coletivos, que aí tinha outra flexibilidade, tinha o custo, mas tinha outra flexibilidade, mas hoje em dia, se não for a Câmara a que tenha a responsabilidade do transporte, para mudar uma rota de um autocarro ou um percurso de um autocarro é um problema. Portanto, quando isto estiver completamente nas mãos do município, nós resolvemos. Eu termino só com esta nota. Nós lançámos um conjunto de rotas, entre elas uma que vai aqui do Estoril, aqui embaixo, encostada à estação, ao shopping. Essa rota já mudou seguramente 7 ou 8 vezes. E mudou porquê? Porque houve necessidades que a primeira vez não estavam colmatadas. A última delas foi o último acordo que fizemos com a Escola Superior de Saúde de Alcoitão, em que todos os estudantes da Escola Superior de Saúde de Alcoitão têm direito a ter um passe. Todos, sem exceção. Quer dizer que todos os alunos passam a usar. O que é que aconteceu? Nós agarramos, mudámos ligeiramente a rota do autocarro e passa mesmo ao lado da escola, do Centro de Formação Profissional e da escola secundária lá ao lado. Portanto, é esta necessidade locais, as necessidades reais e as políticas locais que nós temos, de facto, o orgulho que tentamos fazer. Não conseguimos fazer tudo, com certeza, mas para lá caminhamos e para lá tentaremos fazer. Nós estamos mesmo no fim do tempo, temos a conferência final quase a começar. Muito obrigada por terem estado aqui a refletir connosco. Obrigada também aos senhores a quem convido que fiquem mais um pouco, podem mexer as pernas um pouco, mas temos a conferência final daqui a 10 minutos, mais ou menos, creio eu. Até já. Muito obrigada.